Bem-vindos novamente ao nosso curso de análise exploratória de dados. Vamos começar a segunda parte do curso de hoje. O foco dessa segunda parte é análise descritiva. Nós vamos trabalhar distribuição de frequência e diversas medidas resumo. Então, primeiro eu vou apresentar o que é a área de análise descritiva de dados. Eu estou chamando ela aqui de ADD. Vamos falar das distribuições de frequência, depois medidas de tendência central, medidas de variabilidade, medidas de posição relativa, medidas de forma, falar um pouquinho sobre a distribuição normal, dada a importância desse tipo de distribuição e também o fato de que ela é uma distribuição muito comum de se encontrar em fenômenos biológicos, físicos, medidas de associação e depois um pouco sobre regressão linear. Bom, a gente comentou essa diferença entre a análise de dados e o Data Analytics, tá? No sentido de que a análise de dados não envolve generalização a partir de dados, apenas a extração de insights, a compreensão das características dos dados, e focando quase sempre nas variáveis individuais ou em relações entre variáveis. E aqui eu trago esse conceito também, que é um conceito muito importante em aprendizagem de máquinas, que é o conceito de generalização. Generalização é simplesmente a capacidade que a gente tem de responder de maneira adequada a estímulos que a gente não viu anteriormente, tá? Por exemplo, a novos dados. E isso é feito, isso é consequência da nossa capacidade de aprender a partir dos dados, a partir da experiência, tá? Então, generalização é como se fosse a extrapolação do seu conhecimento. Um exemplo bem simples para todos nós, né? A gente estuda um determinado conteúdo para a prova, por exemplo, vamos pegar o caso de matemática, tá? A gente está estudando qualquer tipo de aplicação matemática, você faz alguns exercícios e quando chega um processo de avaliação, uma prova, você tem que ser capaz de resolver aqueles novos exercícios que são diferentes dos exercícios que você aprendeu, mas estão dentro daquele mesmo contexto, tá? Então, isso é o que a gente chama aqui em IA de capacidade de generalização. E a análise descritiva não trata das ferramentas que fazem generalização. Aqui nós temos alguns exemplos de perguntas que a gente responde utilizando a análise de dados. Por exemplo, como que as variáveis são distribuídas? Qual que é a forma da distribuição? Quais são os valores típicos? Qual que é a variabilidade das variáveis? E qual que é o tipo e o nível de associação entre elas, tá? Então, são todas perguntas importantes que ajudam a gente a entender e caracterizar os dados. Separando, né, explicando um pouquinho melhor distribuições de frequência, medidas resumo e medidas de associação. Tá? Então, a distribuição de frequência é uma série que vai organizar os valores da variável em grupos ou classes. Dependendo da técnica, a gente vai chamar de caixas, para que a gente possa observar a distribuição daquela variável. E note que a gente vai traçar distribuições de frequências das variáveis individuais. Ela permite a gente analisar o domínio da variável, a forma, o centro, a dispersão, permite a gente buscar anomalias ou outliers dentro da variável. Depois, as medidas resumo, elas são uma síntese numérica da variável, dos dados, tá? Que permite a gente observar, por exemplo, tendências centrais, ou seja, quais são os valores típicos, qual que é a variabilidade ou dispersão e qual que é a forma, tá? Aqui ficou forma, porque eu traduzi do inglês. Medidas de associação, aplicadas a duas ou mais variáveis, indicando a sua interdependência. Isso é muito importante, tá? Identificando se há interdependência, a força dessa interdependência e a direção, tá? Se é uma interdependência positiva ou negativa. Depois a gente vai entender um pouquinho melhor o que a gente quer dizer com essa interdependência ou essa associação positiva ou negativa. Aqui está um resumo em termos de organograma. As medidas de associação a gente vai ver com a variância e correlação. Vamos começar falando da distribuição de frequência, e aqui nós vamos tratar a frequência absoluta, que é simplesmente a contagem da quantidade de valores daquela variável dentro de uma caixa da nossa distribuição de frequência. Temos a frequência relativa, que é a frequência absoluta dividida pelo número total de objetos que a gente tem, e a frequência acumulada, que a gente obtém adicionando iterativamente as frequências dos valores antecessores.
E o último valor, claro, vai ser a soma de todas as demais frequências. Vamos pegar de novo aqui a nossa base de mamografia para a gente poder ilustrar. Então, aqui nós temos a frequência absoluta, objetos com forma irregular, nós temos 400 objetos, forma redonda, 224, forma oval, 211, lobular, 95, e esses aqui, em ponto de interrogação, representam valores ausentes. 31 valores ausentes. Frequência relativa, 41,62% da base tem forma irregular, 23,31% forma redonda, 21,96% oval, e assim por diante. A frequência acumulada, a gente soma as anteriores, tá? Então, começa com 41,62. Essa segunda aqui é o valor da frequência relativa do segundo objeto, da segunda categoria, mais a frequência relativa da primeira categoria. A frequência acumulada da terceira categoria é a frequência relativa dela, mais das duas categorias anteriores, e assim por diante. E a soma tem que ser, obviamente, 100%. Isso está plotado aqui num gráfico de setores, também conhecido como gráfico do tipo torta, ou gráfico do tipo pizza. A gente vai falar sobre esse gráfico no terceiro bloco, que é o bloco de visualização, mas eu já estou ilustrando aqui o uso dessa técnica de visualização para mostrar as frequências relativas aqui num gráfico. Temos uma outra base de dados, essa é uma base de dados de incêndios florestais. Ela foi coletada num parque em Portugal chamado Montezinho. Ela tem variáveis de posição, variáveis associadas ao mês, ao dia, outras variáveis que são mais associadas à característica do solo. Tá? Então, FFMC, por exemplo, é o código de umidade de combustível fino, uma classificação numérica do teor de umidade do lixo e outros combustíveis finos curados, isso é o que está aqui no solo. DMC é um outro código de umidade também, tá? de moisture. Temos a variável EASY, que é o índice de espalhamento inicial, variável temperatura, variável umidade relativa, vento, e se tem aqui é o volume de chuva. E a última variável aqui é a variável da área que foi queimada durante um incêndio. Se a gente pega, por exemplo, essa variável temperatura e a gente quer olhar a distribuição de frequência, esse gráfico com essas barras aqui é chamado de histograma. E qual que é a essência desse gráfico? A essência é, eu vou dividir um intervalo, o domínio daquela variável em caixas, ou segmentos, e eu vou, no caso da frequência absoluta, eu vou contar quantos objetos caem dentro de cada uma dessas caixas. Então, por exemplo, na temperatura que vai de 0 a 3,33 graus Celsius, nós temos um objeto da base de dados. Na temperatura que vai de 3,33 até 6,66, aqui está aberto, aqui está fechado, eu tenho 20 objetos e assim por diante. Então, eu tenho mais registros de dados na temperatura de 16,65 até 19,98, seguido de 19,98 até 23,31. Então, a gente observa que é uma região mais fria, tá? Mais fria comparado, por exemplo, com a Flórida e com vários estados brasileiros, mas a maior parte dos dados está ali entre 16 e 23 graus. E temperaturas acima de objetos com temperaturas acima de 33 graus tem poucos. Tá? Aqui nós tivemos 13, acima de 33,3 não tem nenhum nessa base de dados. Tá? O máximo é aqui 33,3. Aí nós temos a frequência relativa e aqui nós temos a frequência acumulada. Bom, então, já falei para vocês o histograma, tá? Mas a ideia é essa, é dividir o intervalo de valores em caixas, e aqui a gente consegue observar qual que é a forma dessa distribuição. Essa curva contínua que tem aqui, ela é chamada curva de densidade, ela é plotada a partir de uma aproximação dos dados, caso eu tivesse um número infinito de bins, de caixas. Tá? Então, aqui nós estamos trabalhando com 10 caixas. Se eu tivesse um número infinito de caixas e um número infinito de objetos dentro desse intervalo, a estimativa é que nós tivéssemos essa curva aqui de distribuição. A partir do histograma, a gente consegue visualizar várias características importantes da variável. Por exemplo, se nós pegarmos a variável mês, aqui eles não estão ordenados, tá? Mas
da maneira com que eles foram plotados aqui, o que que eu vejo? Eu vejo que eu tenho alguns picos, então eu tenho um pico aqui, outro pico aqui, outro aqui, outro aqui. Nós chamamos esses picos de modos e, portanto, essa é uma distribuição que a gente chama de multimodal, porque ela tem múltiplos modos. Outra coisa importante que a gente observa quando a gente plota a distribuição de frequências. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, a gente percebe que essa variável FFMC, ela se concentra em torno aqui de 90 e pouco, quase 95, mas está entre 90 e 96, mais ou menos. Mas eu tenho uma cauda bem longa à esquerda. Essa cauda, ela mostra para a gente que tem alguns outliers, tem alguns valores muito baixos aqui de FFMC, que são muito diferentes de onde essa distribuição está mais concentrada. Esses valores são muito diferentes de onde essa distribuição está mais concentrada. Então, essa forma da distribuição, ela ajuda a gente a entender, neste caso aqui, está permitindo a gente visualizar a presença de outliers. Essa é uma das utilidades importantes da distribuição de frequência. Então, aqui a gente tem uma cauda positiva, não muito grande, mas tem. Aqui a gente tem uma distribuição quase uniforme, tenho 3 modos, 1, 2, 3. Né? Aqui está quase um platô, talvez a gente não considere um modo, mas no mínimo eu tenho esses 2 modos aqui. Tá? Então, tudo isso eu enxergo a partir da distribuição de frequência. Aqui ela é unimodal, a cauda à esquerda, ou cauda negativa, que ela é multimodal com cauda à direita. Não é uma cauda tão acentuada quanto essa aqui. De novo, né? Aqui está mostrando que eu tenho outliers que são valores muito distintos do núcleo da distribuição, ou do centro da distribuição. E aqui eu tenho valores que não destoam um pouco, mas nem tanto. Mais alguns exemplos: variável DC, variável easy, variável umidade relativa e variável vento. Aqui é quase uma distribuição normal, com um pouco de cauda à direita. A gente chama de assimetria positiva. Aqui uma outra distribuição quase normal também, com uma simetria um pouco positiva, uma simetria muito positiva. Aqui uma simetria mais negativa, porém, a gente tem uma quantidade não desprezível de objetos aqui no final dessa cauda, tá? Ou no início, dependendo de como você vai fazer sua leitura. Outra ferramenta importante para a gente é a tabela de contingência. O objetivo dela é trazer a relação entre variáveis categóricas, também conhecida como tabela cruzada ou tabela de frequência bidirecional, e ela apresenta uma variável nas linhas e outra variável nas colunas. Vamos pegar o caso da base de dados de mamografia, onde eu tenho a gravidade, se é um paciente que tem um tumor que foi visualizado como benigno ou maligno. O que a gente enxerga aqui é que, se a forma é arredondada, então nós temos que a maior parte dos casos não tem gravidade, é um caso benigno, e uma parcela muito pequena, em torno de 20%, é maligno. Se a forma é oval, o resultado é bem parecido. Se a forma é lobular, a gente tem praticamente um empate aqui entre a gravidade. Porém, olha que interessante, se a forma é irregular, a maior parte dos registros mostram que esse tumor é maligno. Tá? Então, se você tem um exame que deu uma forma do tipo irregular, a gente pode ficar preocupado, porque estatisticamente isso é um indicativo de um tumor maligno. E para isso que serve a tabela de contingência, para a gente ver dentro de cada categoria que a gente tem da variável que está sendo analisada, nesse caso a variável forma, qual que é o resultado da outra variável. Tá? A outra variável aqui é o tumor, se ele é benigno ou maligno, e, portanto, quando a gente faz essa análise, a gente consegue identificar como que está a distribuição da variável, que eu vou chamar aqui de variável alvo, em relação às categorias da variável que eu estou observando, que é a variável forma.